palavra do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Bento, patriarca dos monges, a vossa santidade, unida à força de Deus em vossa alma e em vossa mente, vos tornou capaz de desmascarar a trama dos maus. Até a taça com veneno, estremecendo, partiu-se em 1000 pedaços, e a droga venenosa perdeu sua força maléfica. São Bento, a vós suplico, pois confio em vossa força intercessora. Dai-me paz e tranquilidade. Dai força à minha mente e ao meu pensamento, para que, unindo-me ao poder infinito de Deus, eu seja capaz de reagir contra as ameaças do mal espiritual, da calúnia e da inveja. Ajudai-me também a vencer as doenças do meu corpo e da minha mente. Que Deus me ajude, São Bento me proteja. Amém. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Estamos de volta para a nossa meditação diária com a Palavra de Deus. Passei uns dias ausentes aqui das redes sociais, não estava postando nossa leitura orante em virtude do retiro que participei do movimento sacerdotal mariano com padres dos 5 continentes, com os exercícios espirituais nos 50 anos do movimento que aconteceu em Fátima, Portugal. E vamos dar continuidade à nossa breve reflexão, e hoje de um modo muito especial, celebrando São Bento, o qual nasceu em Núrcia, na Itália, por volta dos anos 480. Ainda jovem, ele estudou em Roma, tendo posteriormente levado uma vida eremítica na gruta de Subiaco. Anos mais tarde, um grupo de discípulos, sentindo-se atraído pela sabedoria de Bento, fundou o núcleo inicial do famoso mosteiro de Monte Cassino. Foi nessa localidade que ele escreveu a famosa Regra Beneditina. Pela coerência e clareza de sua escrita, muitos monges adotaram esta regra. O Ora et Labora, oração e trabalho, traduz o sentido da regra para o estilo de vida monástica tão difundido no Ocidente, tornando-se o lema da ordem dos chamados monges beneditinos. Por tal atitude, São Bento foi proclamado patriarca dos monges do Ocidente. Também é considerado o patrono dos exorcistas. São Bento morreu no dia 21 de março de 547, aos 67 anos, no mosteiro que fundara em Monte Cassino. Suas relíquias podem ser veneradas na cripta deste cenobe, no magnífico mausoléu decorado ao estilo beuronense. Ele predisse a própria morte, no mesmo ano da morte de sua irmã gêmea, Santa Escolástica, que era monja e responsável pelo ramo feminino da Ordem de São Bento. Mandou abrir a própria sepultura e, depois de rezar no coro junto com seus monges de pé, com as mãos para o céu, morreu. Vale lembrar que há 2 festas de São Bento: em 21 de março, quando se celebra o trânsito em relação à sua morte, e em 11 de junho, portanto, hoje. Em 1964, o Papa Paulo VI proclamou São Bento como o padroeiro da Europa. Sua Santidade, o Papa Emérito Bento XVI, o tem como protetor e patrono. Daí a escolha de seu nome. Os principais lugares da origem beneditina podem ser visitados. São eles Núrcia, Subiaco e Monte Cassino, onde há belíssimos mosteiros repletos de obras de arte. Roma, mosteiros de Santo Anselmo, residência do abade Primaz,
e São Paulo fora dos muros, onde se encontra a Basílica Papal, construída no local do martírio do apóstolo Paulo, em que estão conservadas suas relíquias, e a Abadia de Fleury, em Saint-Benoît-sur-Loire, na França, que no século VII acolheu as relíquias de São Bento. São Bento é um desses santos muito queridos pelo povo. Seus devotos, aos milhares, buscam nele a intercessão para problemas diversos, assim como veem nele um grande exorcista. Mesmo sendo tão invocado, São Bento não é devidamente conhecido como deveria. A maioria dos seus devotos não sabem sobre sua história e a sua vida. A história de São Bento foi primeiramente contada por São Gregório Magno, uma das figuras mais importantes da Igreja. Ele, Papa, interessou-se pela vida de São Bento, buscando conhecer os feitos do patriarca dos monges por meio de entrevistas orais com outros religiosos que o conheceram. Essa coleta de informações deu origem a uma obra literária narrativa que tinha como interlocutores ele mesmo e um diácono de nome Pedro. Vale a pena adquirir Vida e Milagres de São Bento, escrito nos Diálogos de São Gregório. A Ordem de São Bento é a mais antiga da Igreja. É distribuída ou organizada como congregações ou confederações nacionais, conforme a localização, os costumes regionais, dentre outros critérios. Ao longo da história, os beneditinos ganharam destaque em vários campos, desde as ciências e as artes até a política. A Igreja, a Ordem ofereceu 23 papas, sendo o mais notável São Gregório Magno, que primeiro escreveu sobre a vida de São Bento. 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos registrados no Martirológico Romano Monástico. A Ordem de São Bento, amados irmãos e irmãs, foi uma das primeiras ordens religiosas a estabelecerem-se no Brasil ainda no século XVI. O primeiro mosteiro brasileiro foi fundado em Salvador, na Bahia, em 1582, por monges provenientes da Abadia de São Martinho de Thebans, Portugal. Após essa primeira fundação, deram-se origem a outras, As de Olinda, em 1586, do Rio de Janeiro, em 1590, e depois de São Paulo, em 1598. Eu tive a oportunidade de conhecer o Mosteiro de Olinda, o do Rio de Janeiro, de São Paulo também, e atualmente esse que eu faço parte, ali em Fortaleza, no bairro Palpina, que hoje é bairro São Bento. Lá tem o Mosteiro de São Bento, que é, na verdade, dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe. Atualmente, milhares de mosteiros beneditinos estão espalhados pelo mundo. Estima-se que aproximadamente 25.000 monges e monjas vivem nessas casas de oração e trabalho. Há também os oblatos, leigos que vivem sob a espiritualidade beneditina. Homens e mulheres, alguns casados, outros solteiros e alguns padres. São homens e mulheres muito mais numerosos que os monges e monjas que no cotidiano de suas casas e trabalhos vivem os preceitos ensinados por São Bento. Que ele rogue por nós, pecadores, hoje e sempre. Amém. Vamos à palavra de Deus no Evangelho de hoje, na liturgia, que é narrado por São Mateus, capítulo 10, versículo 34 a capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não pensais que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz não me segue, não é digno de mim.
Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. Quem perde sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como é preciosa a vida, é o nosso maior valor. De nada nos adianta sermos os donos das maiores riquezas se já estivermos presos no caixão. Por isso até se diz, caixão não tem gavetas. Morreu, morreu. Pronto. E junto com o fim da vida vem também o fim do egoísmo. Ponto final. O exposto acima, em relação ao evangelho de hoje, quem procura a sua vida há de perdê-la, quem perde sua vida por causa de mim há de encontrá-la. É tão claro e evidente que surpreende as pessoas todas a ver no mundo essa massa de egoístas. Quase todo mundo puxando a sardinha para a sua própria brasa. E as pessoas explicam isso dizendo ser a lei da vida, porque se não fizerem isso, os outros o farão. Mesmo dentro da igreja, vamos achar muitas pessoas assim que só vão fazer o bem se tiverem certeza de que na vida eterna vão ser amplamente recompensadas. Esse é o egoísmo espiritualizado, mas, da mesma forma, egoísmo. Pelo último comentário, é possível perceber que não é fácil ser um seguidor de Jesus Cristo, já que ele rejeita terminantemente qualquer espécie de egoísmo. A gente até se pergunta, pois, a igreja uma antessala do céu, onde as pessoas todas vão ser altruístas? Onde não haverá o mínimo egoísmo? Claro que não. A igreja, portanto, é um ringue no qual o novo homem continuamente enfrentará o velho homem. Por essa razão, amados irmãos e irmãs, Jesus nos adverte para não procurarmos pela nossa vida. Ela, pela fé, continuamente nos é dada, sempre nos é dada. Não é necessário que a procuremos. O próprio Jesus morreu por nós e por nós também ressuscitou, e lá do céu, à direita do Pai, Ele, sem parar, intercede por nós como seus irmãos, filhos do Pai Celestial, dando-nos força para olharmos a nossa própria vida como um bem precioso, mas que só o é na presença de Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Para seguir Jesus é preciso renunciar, morrer para nossas vontades, para os empecilhos, para que estejamos livres para decidir por Ele, por causa do reino de Deus. Como fez São Bento, como fez tantos outros homens e mulheres que deram sua vida, se gastaram para que outros tivessem vida. Como diz a canção, que o meu cansaço a outros descanse. Que Deus nos ilumine e façamos bons propósitos para buscar fazer a vontade de Deus. Que Deus ilumine você, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria! Lembrando, se você é de Sobral, nós temos o Santuário Diocesano dedicado a São Bento, para que você possa receber indulgência plenária neste dia. Visite o santuário, teremos a missa com Dom Fernando Saborido, e na ocasião, você visitando o santuário,
Você tem a oportunidade de receber a bênção da medalha, a bênção exorcística da medalha de São Bento. Leve a sua medalha, reze um Pai Nosso, um credo, uma Ave Maria nas intenções do Santo Padre, o Papa. Isto se você já confessou esses dias. Então, é uma oportunidade para lucrar indulgência. São Bento, rogai por nós.